As editoras devem se adaptar, promover a adaptação razoável, sob pena de discriminar, ou seja, devemos eliminar a barreira. O conceito constitucional de deficiência é assim: deficiente é toda pessoa que tem um impedimento duradouro, físico, mental, intelectual, o qual, em interação com diversas barreiras, propicia a negativa de direitos. Claro que eu parafraseei, eu não lembro de cor, mas a ideia é essa, ou seja, a deficiência hoje não está na pessoa com deficiência. Ô Enio, quantas vezes você ouviu dizer isso, hein, Diniz? Você ali. Mas enfim, a deficiência não está na pessoa, mas não é mais assim. Porque antes as leis definiam pessoas com deficiência como incapazes para realizar os atos da vida. Então a gente é incapaz de ler, o problema é nosso. Era assim antes. Agora a deficiência está na barreira que, se for combinado com características de pessoas com impedimentos físicos, mentais, intelectuais ou sensoriais, tornar-se-á deficiência. Portanto, a deficiência está na sociedade e não na pessoa. Eu não estou fazendo jogo de palavras, é assim. A ONU votou assim, eu estava também lá, estou contando aqui para vocês, foi o que passou lá na ONU, a ideia foi essa. Quando a gente redigiu a convenção, a gente queria transformar o conceito de pessoa com deficiência de clínico para social, político. Portanto, o PDF é uma barreira digital. Ela precisa deixar de existir para que as pessoas com deficiência tenham deficiência. Compreendem? Está claro isso? Ou seja, se os editores não precisa nem da Convenção de Marrakech, já pela Convenção da ONU e pela Lei Brasileira de Inclusão, se os editores se negarem a remover esta barreira, estão em tese, eu não estou acusando ninguém formalmente, estou dizendo em tese, cometendo crime de discriminação. E o Ministério Público do Brasil precisa entender isso de uma vez. O Ministério Público do Brasil precisa ser acionado para discutir isso. A Eugênia teria que acrescentar esse argumento lá na ação dela, porque ela entrou com essa ação antes da ratificação da Convenção da ONU. Portanto, esse é o quadro. Não se está pedindo favor, não se está pedindo dozinha, piedade, caridade, está se pedindo que cesse a discriminação acerca da acessibilidade aos livros. Olha, eu não tenho nada mais para falar, eu só quero que vocês gravem isso no coração, né? Pronto. Muito obrigado pela atenção. Ricardo, você deve estar com muito trabalho lá mesmo, hein, cara? Não adianta levantar a mão, viu? Primeiro porque eu não vejo, né? Segundo porque eu não vou poder responder. Não, uma dá, Elô. Quem for mais rápido, leva. Boa tarde. Sou Jéssica, eu também sou cega. Oi, Jéssica. E meu problema é bastante específico, porque eu sou engenheira eletricista. Parabéns. Você sabe que eu não consegui aprender matemática porque, além de não ter talento, com certeza, eu nunca tive uma metodologia adaptada para mim. Os caras escreviam na lousa lá as coisas, eu não entendia nada. Sobe para cá, vai para lá, tira da direita, põe para a esquerda, fica mais, fica menos, sei lá o que era isso. Né? Parabéns, viu? Você venceu uma série de barreiras, né? Parabéns. Obrigada. Eu sou formada em engenharia, também sou mestre, hoje trabalho com pesquisa e eu faço parte de um grupo chamado Matemática Acessível, justamente Você usou para celular? resolver esse problema. Não porque eu não nasci cega, eu fiquei cega durante a graduação. É como eu, sim. Exatamente. Mas então, esse nosso projeto, a gente está tentando cobrir algumas necessidades e vamos ver algumas aplicações. E a gente espera que as pessoas incorporem. Né, que legal, você está fazendo um trabalho importantíssimo. Mas eu não queria fazer propaganda. Não, mas é importante. Você sabe que, como é que é o negócio? Uma frase que eu aprendi com a minha ex-mulher. Você sabe por que a gente come o ovo da galinha e não come da pata? Porque a galinha cacareja quando bota o ovo. Isso é um dístico, é uma ideia que os publicitários apregou, sabe? Diga. Isso não é gabolice, é a divulgação necessária do seu trabalho. Que bom, obrigada. Mas a minha pergunta é bem mais específica. Nós, como deficientes visuais, na condição de deficiente visual, se nós nos depararmos com essa situação, que em tese, o senhor falou, é ilegal, eu quero... Tese é criminosa. Sim. Tese é criminosa. Se eu me deparar, eu quero adquirir um livro, eu não tenho formato acessível, eu tentei entrar em contato com a editora, isso aconteceu várias vezes comigo,
e eles são, enfim, condescendentes, ou evitam a pergunta, ou não respondem. Quais são os dispositivos, qual o caminho que eu tenho que tomar para conseguir adquirir o livro que eu quero? Exigir, né? Isso. É exigir, primeiro. Segundo, não da biblioteca, ou melhor, não da editora. Porque eles não vão dar. Não adianta ficar brigando, dando soco em ponta de faca. Então, na verdade, o que você deve fazer é procurar um advogado, ou melhor, um membro do Ministério Público, um promotor de justiça. Porque, na verdade, se isso for crime em tese, é uma questão que tem que ser investigada. O problema, sabe o que é, Jéssica? É que os promotores ainda não entenderam essa questão. Na cabeça das pessoas ainda está a ideia de que, bom, o cara é deficiente, pô, fica na dele. O problema é dele, a incapacidade é dele. O problema maior, Jéssica, é que o MP do Brasil ainda não entendeu a nova conjuntura legal. Então, assim, talvez você pudesse procurar um promotor de justiça com seu advogado, talvez melhor, envolver associações, discutir isso em nível coletivo. Sabe? Essa é uma luta política, Jéssica. No mundo da democracia não adianta ter lei apenas. A lei está lá. Só vai se tornar realidade na vida das pessoas na medida em que, politicamente, elas forem as leis exigidas. E para você exigir politicamente a lei, você tem que mudar costumes. O promotor vai interpretar assim, ó, em regra, hein? Estou falando em regra. Ele vai interpretar assim, bom, o problema é da pessoa, como é que eu vou exigir? Não é razoável, olha só, porque a Convenção fala em adaptação razoável, né? Que é, quer dizer, adequação proporcional e eficaz do meio. Proporcional e eficaz do meio, certo? O promotor vai ter a tendência de dizer que, bom, é desproporcional eu obrigar uma editora a quebrar o PDV, PDF, enfim, para ter acesso a uma pessoa. Isso seria desproporcional, então tudo bem. Isso é a tendência do coração e da cabeça das pessoas, porque esse quadro que eu estou contando, que a deficiência está na sociedade, na verdade é novo. Na verdade, assim, ainda não foi apreendido pela sociedade do Brasil, nem pelas autoridades. Ou seja, é muito provável que o que eu estou dizendo aqui não seja o que os tribunais inicialmente vão decidir. Porque não tem um cara que fica... Outro dia eu fui lá no CNJ, no Conselho Nacional de Justiça, para pedir uma norma para tornar acessível o Poder Judiciário, né? Porque eles digitalizaram o processo, não tem um processo de papel. Só que o processo inicialmente digital é inacessível para cegos. Vejam que seria uma redenção, em tese, não foi pelo contrário, um obstáculo. Agora, depois que a sociedade civil esperneou o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, que é um órgão de fiscalização do Judiciário, começou a exigir a adequação do PJE, do processo judicial eletrônico. Veja, então, ok, isso que eu estou te falando é direito. Sem dúvida não estou dizendo que não é. Só que o mundo ainda não sabe. Então, assim, o jeito, Jéssica, é brigar politicamente. Defender essa bandeira. Eu quero a lei, eu quero a adaptação razoável, eu tenho direito que seja removida a barreira do PDF. Quase que eu falei PDV de novo. Enfim. Né? Entendeu, Jéssica? É difícil, não é fácil. Mas então, tem que acreditar e ficar brigando. A minha geração, né, morreu para a gente ter democracia. Neguinho morreu. Eu quase morri um dia, porque eu acreditava na democracia. Eu estava com documentos que a sociedade civil estava usando para apoiar uma greve contra a ditadura. E quem fosse pego com esses documentos era preso e mandado para o DOPS. Que, assim, provavelmente você podia morrer ali. Como é que chamava o DOI-CODE também? DOI-CODE, onde morreu o Herzog, Vladimir Herzog. Isso. Aliás, eu quero dizer uma frase aqui, muito obrigado por me lembrar, eu já estou escrevendo ele, quero que vocês repercutam. Esse cidadão que falou lá no Congresso, elogiando os heróis de 64, e um torturador, que eu não ouso repetir o nome nem de um nem de outro, ele, na verdade, cometeu, na minha opinião, em tese, crime de lesa pátria. Porque ninguém pode, apesar de ter imunidade parlamentar, evocar a ditadura e muito menos um torturador. Então eu quero dizer assim, vamos replicar essa frase, que é política, estou fazendo política. Política grande. A intolerância contra a intolerância é legítima defesa. O que eu quero dizer com isso? Sejamos absolutamente intolerantes contra os intolerantes. Sem medo de ser feliz, como diria lá, nos tempos em que o PT era um partido crível.
perdeu totalmente a credibilidade, infelizmente, mas a democracia foi uma conquista. A democracia foi uma conquista pela qual muita gente morreu. Quando eu saí da faculdade com esses papéis, eu me surpreendi, porque a Faculdade de Direito de São Paulo foi cercada por um grupo de soldados e uma metralhadora foi apontada para minha barriga, um fuzil, perdão. Eu ainda enxergava um pouco, mas a hora que as minhas vistas se acostumaram com a claridade, eu vi um cano de fuzil apontado para minha barriga a 2 metros. Quando eu olhei para os lados, a faculdade estava cercada. Por uma iluminação de Deus, eu bati continência para o soldado e disse: isso mesmo, soldado, tem que prender esses comunas. Eu disse um palavrão, mas não vou dizer aqui. Eu sei que eu gritei com toda a minha força e foi instinto de sobrevivência. O soldado me liberou. Se ele me pegasse com aquilo no caderno, eu ia ser preso, provavelmente torturado. Então eu não estou brincando quando eu falo que muitos morreram para que a gente tenha democracia. A gente não pode tolerar o avanço do nazismo. Não dá. Não pode. A intolerância contra a intolerância é legítima defesa. Prestem atenção nisso. Tá? Tá bom, obrigado. Muito obrigado. Eu me despeço. Peço desculpas, mas eu realmente sei.